Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. Vocês estão vendo aí essa lindeza de floração. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, olha. Eu vou falar sobre alguns fatores que fazem com que as orquídeas cheguem à floração. Então, são alguns fatores que fazem com que as orquídeas floresçam. Porque quem cultiva orquídea, né, gente, sabe que o nosso maior prêmio é ver a floração delas. É claro que a gente quer ver um enraizamento bonito, a gente quer ver uma folhagem bonita, mas a gente também quer ver uma floração linda sim. Então, a gente espera muito essa floração por muito tempo e a gente anseia que essa floração chegue. Então, hoje eu vou falar alguns passos que a gente precisa fazer para chegar nessa floração. Então, pessoal, o primeiro passo que a gente precisa saber é conhecer a planta que a gente tem. Que tipo de orquídea eu comprei? É uma Phalaenopsis? É uma Cattleya? É uma das famílias dos oncídios? A gente precisa saber que tipo de planta a gente tem. Eu não sou aquela pessoa que toda planta que eu tenho, é obrigatório ter a identificação dela. Não é isso que eu quero dizer. A maioria das minhas nem tem identificação. Mas a gente precisa pelo menos saber que gênero de orquídea a gente está adquirindo. Porque se a gente souber o gênero, já fica mais fácil pesquisar sobre ele e pesquisar dicas de cultivos, né, gente? Porque a gente tem que estar aprendendo para a gente cultivar essas meninas. Porque como eu falei, elas têm todo um processo para floração. Se a gente não dar para elas tudo que elas precisam, elas não vão chegar a florir. Então, a gente precisa identificar, saber de que grupo de plantas a gente está comprando. Então, são vários, né? As orquídeas é um grupo muito grande de plantas. Aqui, vocês estão vendo aqui na minha mesa, tem Miltonia, tem aqui oncídios, tem as Phalaenopsis, tem aqui uma Cattleya, tem essa aqui, é uma Maxillaria. Então, tem muitas plantas aqui. Então, eu preciso saber, pelo menos, de que grupo elas são, né? Por exemplo, eu não sei a variedade desse oncídio. Eu só sei que é um oncídio. Eu não sei a identificação dele, mas eu sei que ele é um oncídio. Então, essa Cattleya também não tem identificação, olha. Eu comprei ela sem identificação. Mas eu sei que é uma Cattleya. Então, é isso que eu tô dizendo que a gente precisa saber. Pelo menos esse básico, né? Sobre a planta. Pra gente estar sabendo do que ela precisa, o que ela gosta e tá pesquisando como cultivar essa planta. Então, gente, se vocês estiverem gostando, já deixa aí seu joinha e se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos. Eu tô sempre postando dicas de cultivos de orquídea e também de suculentas. Então, eu falei sobre conhecer a planta, né? Esse foi o nosso primeiro item aqui da nossa lista. Então, a outra coisa que a gente precisa saber é a forma de plantar essa planta. Como que a gente vai plantar essa planta? A maioria das orquídeas, elas não são plantadas, né? A gente fala que a gente só fixa elas, né? Tem as terrestres, eu não trouxe nenhum exemplar de terrestre aqui, que essas a gente realmente planta, né? Que a gente precisa plantar. Mas quando a gente fala de plantar uma orquídea, a gente precisa dar para ela uma boa fixação. Isso envolve também um tipo de vaso, né? Qual o tipo de vaso que a gente vai dar para ela? Cada planta tem o seu meio de cultivo. A gente sabe que na natureza as plantas não têm vaso, né, gente? Elas crescem nas árvores. Então, a gente tem que tentar imitar o máximo que a gente conseguir desse meio de cultivo delas, que é o vaso e a forma como que a gente vai fixar ela. Gente, toda orquídea, para ser plantada, ela precisa ser bem fixada. Seja com lacre, seja amarrando assim com barbante, como vocês estão vendo aqui, seja passando um palito, de alguma forma a gente tem que prender essa planta para que ela fique bem fixa para ela desenvolver. Se a gente não fizer isso, gente, ela não vai enraizar. Então, é muito importante a forma como plantar essa orquídea. Começa aí já, né, para floração, a orquídea tem que estar bem fixa e estar bem plantada, senão também não vai florescer. Ela não vai desenvolver, e se ela não desenvolver, o máximo do desenvolvimento dela é a floração, é o que a gente quer, né? Se a gente não der isso, ela não vai chegar a florir.
Então, o plantio de uma forma correta. Aí no canal tem vários vídeos mostrando a forma como eu planto as minhas orquídeas aqui e como tem dado muito certo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vão aí nos vídeos aí e aí vocês vão ver formas de plantar vários tipos de orquídeas de uma forma correta, que elas ficam bem fixas. Então, a forma de plantar, né, gente? E depois de plantada, o local de cultivo, gente. O local de cultivo dessa planta é muito importante. Ah, eu plantei minha orquídea, plantei da maneira certa, eu pesquisei, vi como que planta. Agora, onde eu vou deixar ela? Será que eu posso deixar ela dentro de casa? Ou será que eu posso colocá-la lá no sol? Será que essa planta pode tomar chuva? Então, a gente tem que levar todos esses fatores em conta. Algumas plantas podem ser cultivadas, sim, dentro de casa, próximo a uma janela onde tem claridade. Por exemplo, a Phalaenopsis, né? Aqui vocês estão vendo várias Phalaenopsis. Para vocês terem uma ideia onde está essa treliça, ela está aqui dentro da minha varanda e ela tem coberto aqui em cima, ó, é coberto com telhado aqui. Então, essas plantas estão aqui, não estão a sol pleno. Na verdade, nem pegam sol nessas plantas. Então, as Phalaenopsis podem ser cultivadas sim, até mesmo dentro de casa, próximo a uma janela bem iluminada. Já algumas outras plantas, a gente tem que levar em conta o que ela gosta, né? Por exemplo, os dendróbios. Eu não trouxe nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas os dendróbios, por exemplo, eles são praticamente sol pleno. Pelo menos os meus aqui ficam sol pleno. Depende da região, né, gente? Se o sol for muito forte, colocar em um sombrite. Mas os dendróbios, eles são de um sol bem mais forte, né? Uma claridade mais forte. E de preferência que tenha uma incidência de sol sobre eles, mesmo que seja com sombrite. Já as Phalaenopsis, elas não suportam, né, o sol. Então, assim, levar em conta isso, gente. A umidade. Ao lugar que eu vou plantar vou cultivar essa planta, tem umidade ambiente? Gente, quando eu falo de umidade, não é umidade na planta, não é regar a planta e deixar o substrato molhado. É umidade ambiente. O local tem que ter umidade, porque essas plantas, elas são de local úmido, então elas precisam de umidade. Algumas precisam mais que as outras, né? Como, por exemplo, as vândalas, elas precisam de um pouco mais de umidade do que algumas outras plantas. Então, a gente tem que levar em conta isso. Então, por isso, precisa saber que planta que é, né? Para você levar em conta a umidade que essa planta vai ter. E como que eu vou dar umidade para minha planta? Colocando uma planta terrestre embaixo delas. Às vezes a gente cultiva num cantinho que a gente sabe que é mais úmido, esse localzinho. Molhando o chão, porque às vezes a gente não tem condições de colocar uma planta. Aqui, por exemplo, eu não tenho, porque tá dentro da minha varanda, não tem como pôr planta aqui embaixo delas, não. Por exemplo, vocês estão vendo aqui uma mesa, então não tem como eu colocar planta debaixo dessa treliça. O que eu posso fazer é molhar o chão. E é isso que eu faço às vezes, eu venho cá e molho o chão. Quando eu molho o chão, vai subir uma umidade para essas plantas. Então, isso é um fator importante. As plantas, as orquídeas precisam dessa umidade para florir. Se a gente não der para elas isso, elas não vão florir, gente. Então, o local tem que ser um local apropriado, iluminação, umidade, de acordo com a necessidade de cada gênero de orquídea. Então, como eu falei, cada orquídea, ela pede uma coisa, então a gente tem que saber que tipo de orquídea está cultivando por esse motivo. Então, já falamos do local. Outra coisa envolvendo o local é que toda orquídea precisa de ventilação, tá, gente? Então, mesmo dentro de casa, ela tem que ficar próxima à janela para que ela receba ventilação. É necessário que essa planta receba esse tipo de ventilação. E elas fazem fotossíntese, né? Então elas precisam da claridade. Mesmo dentro de casa, é preciso ter uma certa claridade. No caso de cultivar dentro de casa, né? O que é mais aconselhável são as Phalaenopsis. As outras orquídeas, eu não tenho experiência com o cultivo delas dentro de casa, então não vou falar. Mas a Phalaenopsis dá bem certo. Então, gente, fiquem até no final do vídeo, que eu tenho uma dica muito importante no final, para falar para vocês sobre o principal item que vai fazer a nossa orquídea florir, tá? Então, deixa aí seu joinha e comentem aí nos vídeos se vocês já se atentaram a todos esses itens que eu tô falando aqui, né? Todas essas regrinhas. E se aí o cultivo de vocês está dando certo, falem pra mim, eu gosto de saber. Eu gosto de saber como que tá o cultivo de vocês. Deixa aí nos comentários o que que tá dando certo, o que que não tá. Então, deixa aí pra mim nos comentários.
E fiquem até o fim, que eu vou dar uma dica de ouro no final, tá? Então, nós já falamos aqui sobre conhecer a planta, sobre a forma de plantar essa planta e também o local de cultivo dessa planta. Então, agora a gente precisa falar sobre uma coisa que muita gente tem dúvida, sobre a rega adequada. Então, qual que é a rega adequada para as orquídeas? Gente, como eu falei, cada gênero tem sua necessidade. Por exemplo, os oncídios, eles têm raízes bem finas, então eles têm necessidade de ficar de umidade, porém eles não toleram, olha aqui as raízes, olha, eles não toleram ficar encharcados. Então, precisa-se saber regar essa planta. Eu prefiro cultivar os oncídios assim na madeira, como o meu tá plantado aqui, nunca chepou acoplado aqui com uma bolacha aqui, porque o oncídio ele sobe, né, ele vai subindo, então eu coloquei essa bolacha para que ele possa subir. Então a rega dessa planta aqui é diária, porque não tem, o único esfagno que vocês estão vendo aqui, em cima aqui, que é para onde eu coloquei o Remitsu nela. Então ela precisa de uma rega diária, porque não tem nada para reter umidade, porque se reter umidade nessa planta, ela vai apodrecer essas raízes muito finas dela. Já as Phalaenopsis, elas gostam de um pouco de umidade, mas não gostam também de ficar encharcado. Tem as raízes mais grossas, mas não gostam de ficar encharcado. Então, é bom observar as raízes, esperar secar as raízes para depois estar fazendo novamente a rega. Isso é quase que uma regra básica, né, para quase todas as orquídeas, é observar o substrato se está seco ou não para fazer essas regras. Aqui, por exemplo, ó, a Cattleya, dá pra gente ver que ela tá plantada na pedra aí, na casca de pinos. Esse substrato não é o que eu uso, tá, gente? Essa planta eu comprei florida. Eu comprei assim, enquanto ela tá florida, eu não vou trocar o substrato dela. Como eu já falei pra vocês, eu não troco. Olha que planta linda, gente. É linda essa planta, eu já mostrei ela em outros vídeos, mas o que é lindo a gente tem que mostrar, né? Então eu vou trocar, mas eu aguardo ficar bem sequinho, olha. Os bulbos traseiros das plantas é normal eles ficarem mais enrugadinhos, tá, gente? Porque eles vão, a frente vai absorvendo os nutrientes e também qualquer umidade que tiver nesse bulbo, as plantas, os bulbos da frente vai absorver, então é normal. Então, observar. A rega é de acordo com a necessidade da planta, de acordo com o clima de vocês aí. Então, é uma série de fatores, não tem aquela regrinha para falar assim, regrem assim, regra de 2 em 2 dias, regrem de 3 em 3 dias. Não tem essa regra, porque varia de local, varia de clima, varia do modo de cultivo, do substrato que vocês usam, o tipo de vaso, então varia tudo isso. Mas é importante manter uma regra adequada para cada planta. Aí, se vocês tiverem dúvida, também pode voltar em alguns vídeos, sempre eu tô dando dicas, né, de como eu rego as minhas plantas aqui. Como eu mostrei que eu tenho uma variedade de plantas, então dá para vocês terem uma noção de como regar as suas aí. Mas eu já vou deixando a dica que é observando mesmo, colocando o dedo e olhar se tá úmido. Se tiver úmido, não reguem. Se não tiver úmido, reguem. Então, essa é uma regrinha básica, gente. Se as plantas elas ficarem desidratadas, vai atrasar elas e elas não vão também chegar à floração. Então, é importante esse item da rega, tá? É muito importante. E o outro item que eu vou falar, que é muito importante também, é a adubação. Eu sei que tem muita gente que não adubam as plantas. Eu vejo aí muitos comentários, eu não adubo as minhas e dá certo. Ok, gente, tudo bem. Isso é o gosto de cada um. Eu adubo minhas plantas e eu vou falar pra vocês. A adubação para mim é muito importante porque faz parte da imunidade da planta. Uma planta bem adubada, ela é menos propícia a ter fungos, pragas como cochonilhas. Esse tipo de coisa ataca menos ela, os ácaros. Porque uma planta sem nutrientes, ela fica debilitada. E a planta debilitada, as pragas atacam ela com mais facilidade. Então, planta adubada é planta com saúde mais forte. É como a gente, né? Se a gente se alimentar bem, a gente vai ter uma imunidade alta. As plantas são da mesma forma. Elas precisam se alimentar e se elas se alimentarem bem, elas vão ter uma imunidade alta. Então, a adubação para mim é muito importante. Ajuda a floração. É o principal item para floração? Não, gente. Não é. Porque como vocês mesmos sabem, alguns aí que não adubam, elas florescem sim sem adubação.
mais as plantas adubadas elas vão ficar mais fortes, mais resistentes a doenças e a pragas. Então essa é a minha opinião, assim, não critico ninguém que adube, tá? Eu faço uso sim de adubos aqui. Então é assim, cada um cultiva da forma como queira, né? Como eu sempre falo, aqui são dicas que eu passo para vocês, que eu gosto de estar passando para vocês aqui do meu cultivo. Então, gente, para quem ficou até aí, vamos lá, né? Aquela diquinha de ouro que eu falei, que eu deixei por último, mas não é a menos importante, pelo contrário. Para mim, é a mais importante. Vocês estão vendo as crianças aí, gente? As crianças estão brincando na rua. Então, pessoal, a dica de ouro que eu quero deixar aí é o tempo da floração. Gente, tempo, paciência é o que a gente precisa para cultivar a orquídea. Ah, mas isso aí é a regra de ouro. É, gente, sabe por quê? Porque às vezes a gente adquire uma planta e acha que ela vai florir imediatamente, mas não levou em conta o tamanho da planta que adquiriu. Por exemplo, se você adquirir mudas, dependendo da planta, vai levar 2, 3, 4, dependendo do tamanho da muda, vai levar muitos anos. A gente sabe que uma orquídea, a maioria delas, da semente até a floração, são mais de 7 anos, né? Com exceção da Phalaenopsis, que é um pouquinho mais rápido, mas mesmo assim não é tão rápido assim não. Eu comprei mudas aqui e elas já tem 2 anos que tá comigo e até hoje não floriu, de Phalaenopsis. Então, assim, tem que levar em conta isso. A sua planta é adulta, você comprou uma planta já apta a florir? Se não tiver comprado, ela não vai florescer, gente. Não adianta vocês adubarem, não adianta vocês dar umidade, não adianta vocês fazerem nada, porque ela não vai estar apta a florir ainda. Ela vai estar uma planta jovem. É como a gente pode comparar com o ser humano, né? Uma criança não está apta a ter uma outra criança. Então, não tem jeito. Se a planta ela ainda é jovem, ela não vai florescer. Ela precisa amadurecer para ela florescer. Então, é preciso observar isso e ter paciência para esperar se você adquirir mudinhos. Então, se você adquirir mudas, vai demorar. Outro item que vai fazer com que sua planta demore a florescer é o transplante dela, é trocá-la de vaso. Ah, e essa planta aqui, por exemplo. Essa planta aqui, tá linda aqui, né? Olha que cor linda, gente. É uma Phalaenopsis, eu comprei ela florida. Então, quando acabar essa floração, eu vou fazer o replante dessa planta. Gente, quanto tempo depois do replante essa planta vai levar a florir? Provavelmente 1 ano. Ah, é muito tempo? É, gente, mas temos que ter paciência, são orquídeas. Quem cultiva orquídea precisa ser paciente. Pode florir antes de 1 ano? Pode, mas não espere menos que 1 ano. Provavelmente vai ser 1 ano que essa planta vai levar para florescer depois que você fizer o replante dela. Então, essa é uma regra de ouro. Se você comprou uma planta pequena ou se você fez o replante dela, ela vai demorar um pouco a florir. Toda orquídea tem metabolismo lento, ela tem desenvolvimento lento. Então, tudo na orquídea é lento, gente. Tudo nela é lento. Então, quem cultiva orquídea precisa ter paciência para ver essas lindezas aqui, olha. Outra coisa que vai fazer com que ela demore a florir é o tempo de adaptação, né? Você comprou uma planta, ela estava num local, você trouxe para sua casa, ela precisa se adaptar. E tem plantas que demoram muito, gente, para se adaptar. Então, se você comprou e ela está demorando a florir, tenha paciência, siga todos os passos que eu falei. Observe o desenvolvimento, faça a adubação adequada, a rega adequada, plante da maneira correta, que com certeza, mais cedo ou mais tarde, vocês vão ver a floração dessa planta. Tá bom? Gente, muito obrigada a todos que estão me acompanhando, que estão assistindo meus vídeos. Eu fico muito agradecida. O canal está crescendo, eu agradeço a cada um de vocês, os meus inscritos e também aqueles que não são inscritos, mas que gostam de assistir os meus vídeos. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo.